Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui com o mestre Gleison Reis para o nosso primeiro papo de tatame. Então, se você gosta de jiu-jitsu, acompanha nosso canal. Aqui a gente traz todo mundo da cidade de Limeira, região, para falar um pouco sobre o jiu-jitsu e trazer mais informações para você sobre a área. Hoje a gente está aqui com o mestre. Mestre, seja bem-vindo, obrigado pela atenção. O mestre, além de ser o meu mestre, é meu amigo, meu sócio, então é um prazer ter você aqui, tá, Gleison? Opa, boa noite, João. Tudo bom? Bom demais. Vamos lá, vamos para esse bate-papo, né? Show de bola. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vocês conseguem aproveitar um pouquinho do nosso bate-papo. Pessoal, o Gleison, queria, antes de qualquer coisa, entender quem é o Gleison, da onde que você veio, se é de Limeira mesmo, sua história, um pouquinho disso aí. Ah, beleza. Não, eu não sou natural de Limeira, apesar que faz muito tempo que eu moro aqui, né, João? Eu sou pernambucano, vim pra cá pequenininho, né, imigrante. Daí viemos pra cá, morei um tempo em São Paulo e depois a gente está aqui em Limeira aqui há bastante tempo aqui em Limeira, né? E a sua família é de lá e o que te trouxe para Limeira? Foi a profissão? Alguma coisa que aconteceu aqui? Não. Como que é? Os meus pais vieram, meu pai veio primeiro, né? Seu pai veio primeiro? Meu pai veio primeiro. Tá. Nos anos 70, trabalho, né, João? Veio atrás de trabalho e daí nós viemos também. E a sua família é simples? Como que é, Gleison? Ah, gente, tudo simples, João. Simples, tudo simples. Eu sempre gosto de perguntar para a gente conseguir ter um patamar, às vezes da gente conseguir se comparar. Às vezes a gente vê a pessoa com uma academia, com alguma coisa, fala, pô, mas o cara já começou 10 degraus à frente, já tinha. Então o Gleison veio de uma família simples também. Gente, é simples. Legal. Pai sempre batalhador, né? É isso aí, sempre trabalhando muito. Sempre trabalhando bastante. E o que levou você para o jiu-jitsu, Gleison? Bom, vamos lá, João. Vou começar com a minha história no esporte, né? A gente começa com 12 anos de idade na capoeira. Na época o jiu-jitsu não era nem difundido aqui em São Paulo ainda, nem se ouvia falar, né? Então comecei com 12 anos de idade, fui até professor de capoeira, fui galgando os degraus lá até me formar professor de capoeira. Dei aulas de capoeiras, né? E lá em São Paulo, inclusive aqui em Limeira também. Então trabalhei muito tempo com capoeira, sempre envolvido em esporte, sabe, João? Envolvido com o pessoal do Kung Fu, com o pessoal do Karatê, então a gente tinha sempre essas amizades com o pessoal de luta a princípio. E esse foi o meu início no esporte. O jiu-jitsu para mim veio depois e foi uma história super bacana, cara. Então, para a gente aproveitar assim, antes de qualquer coisa, principalmente a parte da capoeira, você acredita que hoje, entre as artes marciais, existe uma influência muito grande? Não sei se a capoeira é considerada uma arte marcial? Ela é considerada uma luta, né? Uma luta. Uma luta, tá. Né? Inclusive, alguns movimentos do jiu-jitsu são baseados em capoeira, né? É mesmo? Pois é. Então, é vivendo e aprendendo, não tem como, né? E assim, depois que você teve esse contato com a capoeira, teve contato com o esporte, sempre teve relacionado, qual foi aquele pontapé, assim, para você olhar para outros esportes, para outros horizontes nesse sentido? Tá, chegou uma época, eu parei de dar aula de capoeira, né? E daí eu fui trabalhar de CLT mesmo, né? De caminhão, fui caminhoneiro também uma boa parte da minha vida, né? E daí passou alguns anos trabalhando de caminhão e o esporte sempre envolvido com a gente, né? Já estava no sangue o esporte, né, João? E daí eu falei, tenho que treinar alguma coisa, tenho que voltar. Mas eu não queria mais capoeira, né? Eu não queria mais capoeira. Daí foi onde eu fui atrás do meu mestre, que é o Crispim, e daí eu comecei a treinar jiu-jitsu com ele. E a gente tem uma história bacana. A gente tem uma história bacana. Eu e o Crispim, a gente se conhecia de vista. Tinha um rapaz aqui na cidade, um professor de karatê, o Martino, ele fez o primeiro MMA aqui em Limeira, né? E eu dava aula de capoeira na época e o Crispim fazia Kung Fu. E daí juntou nós dois. Então nós fomos adversários nessa situação aí. Caramba, que confronto, hein? Então, se você pensar, hoje ele é uma das pessoas que a gente acompanha, que eu acredito que trouxe você para o jiu-jitsu. Então foi seu adversário lá no começo. Foi meu adversário lá no começo. Ele fazia Kung Fu, eu fazia capoeira, né? Aí começou aquele embate, só que ele fez algumas aulas de jiu-jitsu antes. Isso daí ele falou para mim depois. E daí agarrou, levou pro chão, deu um estrangulamento e me venceu naquela ocasião. Eu ia perguntar exatamente isso, como foi o resultado, né? Porque a gente brinca dentro da área do jiu-jitsu, quem tem mais contato, mais vivência, o Gleison sempre fala que o jiu-jitsu é uma das artes mais eficientes. Mais eficiente. Então, quando a gente vê uma pessoa falando, eu estive no MMA,
Eu fiz um Muay Thai e acabei fazendo um treino ali com uma galera do Jiu-Jitsu, a gente sempre vê que a pessoa sofreu um pouquinho mais. Sim. Né? É legal, eu até convido esse pessoal que tem um pouco de preconceito com o Jiu-Jitsu, que venha treinar. Venha fazer uma aula experimental de Jiu-Jitsu, quebra esse paradigma, quebra esse preconceito. É muito bacana, pessoal. É muito legal. E Gleison, assim, você falou que foi caminhoneiro, né? Sim. Sempre foi caminhoneiro? Como que foi? Na questão profissional, qual foi a sequência assim, que você seguiu? Tá, até eu chegar no caminhão, trabalhei de vendedor, né? Trabalhei em firma também. Mas eu acredito que por eu dar aula e não ter aquele ambiente fechado, aquele ambiente preso, né? Eu não me adaptava nesse trabalho. Aí o que eu me adaptei foi ser... por gostar de dirigir, né? Eu sempre gostei de dirigir também, né? Aí meu pai, motorista de ônibus de profissão, né? Então meu pai é motorista profissional e também o óleo diesel também estava impregnado também na gente também, né? Já tinha pego já. Já tinha pego já. Não, legal. E Gleison, assim, a gente falou da questão do seu conhecimento. Eu acho que o primeiro contato que você teve com o Jiu-Jitsu foi ali com o Kleber Crispim, Sim. então. Uhum. E qual foi o momento que você decidiu, eu tenho que ir para dentro do tatame? Foi a perda para o Crispim que causou isso? Ou você acha que não teve nada a ver? O que te motivou a fazer isso? Não foi a perda pro Crispim. No entanto, depois eu ainda continuei dando aula de capoeira e daí foi aquele momento que eu casei, teve a minha filha nasceu e daí eu achei na minha cabeça que precisava de um trabalho mais fixo, né? E então foi onde eu comecei. Um amigo meu me levou para viajar. Aí ele falava, você dirige bem, vou levar você para viajar. Ele levou para viajar e foi me ensinando ali, 1 ou 2 viagens, falou, não, você já dirige bem, vai atrás de correr e tirar a carta. Aí fui lá, tirei a habilitação para dirigir caminhão, carreta, né? E daí foi onde eu entrei para trabalhar de caminhão. Daí, muito tempo, João, e trabalhando, e eu falei assim, poxa, preciso voltar a treinar. Só que eu não queria voltar a dar aula mais. E nesse meio tempo, o Crispim, ele foi pro Jiu-Jitsu e ele dava aula de Jiu-Jitsu já, né? Aí eu lembrei dele, eu falei, poxa, eu sei que o Crispim dá aula de Jiu-Jitsu, né? Eu vou atrás dele. E daí eu procurei a academia onde ele dava aula, eu achei, aí eu voltei lá um dia e aí o engraçado foi o seguinte, eu tava entrando e ele saindo assim do treino, né? Falei, e aí, Crispim, beleza? Ele olhou pra mim, falei, não lembra de mim mais não? Ele falou, lógico que eu lembro de você. Se aquele chute pega a minha cabeça, ia arrancar da minha cabeça, né? Falei, mas não pegou, né, cara? Então, aí ali já criamos um laço de amizade, né? Perguntei pra ele a respeito das aulas, ele me passou os dias. E na próxima semana já comecei a treinar. E ali a gente ficamos lá até hoje, cara. Só pra gente fazer uma ponte. Hoje você carrega quais títulos junto com você no Jiu-Jitsu? Títulos? Eu sou campeão paulista. Tenho 3 paulistas, 2 brasileiros, 1 mundial e 1 vice-mundial, João. Então, pessoal, para você ter uma noção, às vezes nós somos de Limeira e a gente não consegue aproveitar dos talentos que a gente tem aqui dentro. Hoje, aqui em Limeira, ele é dono de uma academia aqui de Limeira, ele é campeão mundial, tem experiência no mercado, ele não é uma pessoa que entrou hoje e tá testando, né, Gleison? Sim. Então, assim, ele tem experiência no que ele está falando, as aulas, assim, são coisas que ele traz de dentro do tatame. Não é aquele professor de teoria, né? De teoria, não. Muito pelo contrário. a gente brinca, às vezes eu falo, nossa, Gleison, você traz situações de jogo, que acontece dentro do jogo. Uhum. E eu acho que isso faz total diferença. E nada melhor do que você para realmente estar provando isso aí, faixa né? branca de Limeira. Mas, ó, eu ia deixar passar batida esse daqui, mas eu sabia que ele não ia deixar. João. E a gente gosta de estar presente nos treinos, eu gosto de competir, né? A gente leva algumas lesões por aí, né, João? Inclusive, ainda estou lesionado, estou passando pelo médico, vendo a situação no meu ombro, mas mesmo assim a gente não deixa de treinar, Sim. né? Hoje sou faixa preta, 2º grau, e eu não pulei etapa, sabe, João? Eu não pulei etapa, só agradeço ao meu mestre que eu sempre fiz as etapas certinho. Todos os anos, tudo certinho, inclusive até mais. De faixa branca fiquei 3 anos e meio de faixa branca, depois 2 de azul, 2 de roxa, 3,5 de marrom e pegamos a preta, né? Então a gente não pulou etapa, não adiantamos faixa nenhuma e cumprimos esse cronograma certinho aí para a gente ter uma base boa, né? Principalmente em branca,
né? A gente gosta muito de brincar com as faixas brancas, né? Não sei por quê. Eu não sei por quê, mas a base, ela é fundamental. E o que você destaca na faixa branca, Gleison? Porque a gente sempre fala do preta, né? Sim. Mas o que você fala assim, a faixa branca foi importante para mim, para isso daqui? Para a gente ter uma base boa, né? O meu mestre, ele sempre foi um cara muito detalhista, assim, em todas as faixas, mas a faixa branca, ele sempre deu, assim, uma atenção maior e melhor para a gente, né? Porque a gente tem que ter uma base boa. Não adianta você fazer um alicerce de casa, né? Se você fizer esse alicerce de qualquer jeito, a construção não vai sair boa. Né? E dentro desse processo que você passou da branca para azul, para roxa, da marrom para preta, qual foi assim o ponto que, se você pudesse cortar do filme ali e falar, gente, aprende isso daqui, faz isso daqui, leva isso para o restante da sua vida, porque vai fazer diferença, não só no jiu-jitsu, mas na sua vida pessoal. O que você cortaria, Gleison? Bom, as experiências que eu tive, João, de muitos graduados me ajudar, né? Além do meu mestre estar ali, o que eu levaria para a vida são bons conselhos que os graduados passaram para mim, né? Inclusive, até da branca para azul, o meu mestre me graduou no pódio, né? Então, eu fui campeão brasileiro e nela eu recebi minha faixa azul no pódio. E isso porque um graduado me deu um conselho de uma posição que eu poderia fazer essa posição de tal jeito, de tal forma, assim, 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 e ele deu aquele toque, aquela lapidada, e eu fui campeão por causa dessa posição dele. Então, o que eu levo hoje do jiu-jitsu e o que eu passaria para o pessoal e o que eu passo para os alunos meus é que os bons conselhos vocês filtrem e guardem para vocês e tentem aplicar o bom conselho que a gente recebe. Legal. E assim, eu vou aproveitar... Não sei se é isso que você Não, quer. é isso mesmo. Eu vou aproveitar que a gente está com campeão mundial, campeão brasileiro, e eu queria que você contasse um pouco como foi essa experiência. Porque eu vejo, aqui dentro da academia, a gente tem alguns competidores, mas ainda a gente não quebrou o teto para estar numa competição como CBJJ, CBJJE. E eu queria saber como que foi para você. Você chegou no teto ali dos regionais e falou, cara, eu preciso ter um desafio maior. Se partiu de você, se partiu do seu mestre? Como a gente sempre foi atleta, né? O Crispim, ele é muito bom para isso daí. Então ele viu em mim um competidor. Ele sabia que eu gostava de competir, né? Isso daí a gente avalia de aluno para aluno. Tem aluno que não gosta, né? Tem aluno que é muito bom na academia, mas não gosta, não é a praia dele. E tem uns que já são, né? Já gosta de competir. Eu competia muito esses campeonatos maiores, né? Esses regionais, eu competia para termos de preparação. Legal. Né? Para termos de preparação. E, no entanto, que ano após ano eu sempre fui nesses campeonatos maiores. Paulista, brasileiro, mundial, todos os anos eu ia, né? Até a faixa marrom, aí depois aí a gente se contundiu um pouquinho. Então, o meu trabalho, eu sempre treinei bastante, João. Treinava bastante. Quando eu ia para a academia para treinar, eu ia para treinar, né? O meu foco era treinar, eram os campeonatos. Não que você não deva vir para a academia para você ter aquela resenha e tal, mas na hora do treino, para mim era a hora do treino, né? Então eu sempre levei os treinamentos a sério, porque eu queria chegar nos campeonatos, chegar bem, né? Eu falava, se eu vou ganhar, eu não sei, mas eu vou para ganhar. A minha parte eu vou fazer. A minha parte eu vou fazer, porque lá a gente sabe que do outro lado também tem um cara que quer ganhar também, né? Então o meu jiu-jitsu tem que ser melhor do que ele naquele dia lá, né? E a gente passa por várias dificuldades nesse meio tempo, né, João? E o que você cita, assim, um desafio que você... Eu acredito que para a gente chegar no Mundial, chegar no Brasileiro, não foi um desafio só, mas você citar um, assim, o que você viu como baita desafio para sua carreira? Tá, a gente tem que ser disciplinado, João, né? A gente tem que ser disciplinado em treino, e parte de alimentação, né? Tem que ser focado, e isso é um desafio. Você se desafiar todos os dias, falar assim, eu tenho que treinar hoje, né? E você estando dolorido, machucado, né? Às vezes lesionado, às vezes não dá para você treinar, mas machucado dá, né? Então você passar por cima desses machucados, dessas dores, dessa fadiga e falar assim, não, eu tenho que treinar porque o meu campeonato é daqui tanto tempo. Então, quem olha a competição e acredita que é só aquele momento, né? Porque às vezes a gente vê 5 minutos, 6 minutos,
mas é o processo que está levando você até lá, né? Isso. É a dor do processo que vai te trazer o resultado. Então é isso que tem que ser pensado, que tem que ser avaliado. E essa consistência que você teve e tudo mais foi o ponto para ter o resultado lá no final, né? Então você falou muito da parte de campeonato. E quando que foi essa parte para você virar a chave para virar professor? Como que foi isso para você? Boa. Isso daí foi tudo junto, João. Já foi ao mesmo tempo, né? Eu comecei a treinar com o Crispim e daí eu estava treinando Gil e MMA com ele. Ele falou, vem treinar Muay Thai comigo. Eu falei, Crispim, já estou treinando Gil e MMA, cara. Ele falou, não, vem treinar Muay Thai. Você sabe chutar? Vamos aprender a socar, então. Daí eu comecei a treinar Muay Thai também. E foi uma transição rápida, né? Aí ele falou assim, você tem que voltar a dar aula, cara. Você é professor, você tem que voltar a dar aula. Porque você dava aula de capoeira. De capoeira. Ele falou, você tem que voltar a dar aula, você sabe lidar com gente, você chama gente e tal, você gosta de ensinar. Eu falei, Crispim, ele falou, não, você vai voltar a dar aula. Aí teve uma oportunidade de dar aula em Iracemápolis de Muay Thai. Até então eu era faixa azul de Jiu-Jitsu, mas já era mais graduado de Muay Thai, né? Aí o pessoal vai falar assim, mas não dá, o tempo não bate, né? O tempo não bate. O Thai eu consegui avançar um pouquinho mais rápido, né? Eu tive uma desenvoltura maior no Muay Thai. Então eu consegui ser promovido a instrutor do Muay Thai bem mais rápido do que no Jiu-Jitsu, por causa do tempo das faixas. Então essa foi a virada de chave mesmo. Essa foi a virada de chave. O que é legal a gente ver é que sempre tem alguém ali no comando, né? Dando aquele toque pra gente, né? Pô, faz isso daqui, segue isso daqui que vai dar certo. Tendo feeling lá com a gente lá e tal. Aí eu comecei a dar aula lá em Iracemápolis, que é a cidade vizinha aqui, né? De repente o pessoal que está assistindo não sabe o que conhece. É a cidade vizinha nossa aqui. É o bairro de Limeira, gente. Não fala assim. O barriga que o pessoal fica bravo. Arruma uma briga, você não tem noção. Daí ficamos lá um tempo dando aula. Aí eu peguei faixa roxa. Fui promovido a faixa roxa. Apareceu uma situação da gente comprar uma academia aqui em Limeira. E ele foi a primeira pessoa, eu fui a primeira pessoa que ele lembrou. Falou, apareceu uma academia aqui montadinha e tal, e eu lembrei de você. Hoje você é faixa roxa, você pode dar aula, você é meu instrutor. E nós fomos atrás dessa academia, deu certo, eu comecei a dar aula ali. Ficamos um tempo ali, mas teve algumas desavenças e tal, e partimos para uma outra. Então, João, desde a faixa roxa de jiu-jitsu, eu já dou aula de jiu-jitsu, né? Então, sempre fui professor, né? De capoeira, depois de Muay Thai, e desde a faixa roxa eu tenho a minha academia, né? De jiu-jitsu eu tenho a minha academia desde a faixa roxa. Então eu já comecei com a minha academia de faixa roxa, né? E de lá para cá a gente foi trabalhando e graças a Deus veio a preta e hoje a gente já é 2 graus de preta já. Tem dado muito certo. Gleison, antes de qualquer coisa, agradecer você. Eu sei que o tempo é corrido, a gente está aproveitando as séries do mestre aqui, e aí nas séries a gente tira ele para gravar o vídeo. Boa. Coitado de mim na hora que voltar ao treino, vocês vão ver. Agradecer por tudo que tem ensinado, questão do esporte, questão de vida, muitas coisas a gente tem aprendido mesmo. Forma de lidar com o humano, da forma que você lida com o ser humano, a gente aprende bastante coisa. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Agradeço você também por ter confiado na gente. Hoje a gente tem essa parceria da academia, né? E vai surgir outras parcerias, né? Com certeza. Nós vamos crescer mais e mais. Hoje é dia 6 de janeiro, né? 6 de janeiro. 6 de janeiro, terça-feira. Amanhã, dia 7, a gente já volta já. Tá, pessoal? Aula de manhã, aula de jiu-jitsu, Muay Thai. A gente tem jiu-jitsu infantil, jiu-jitsu kids, aula à noite. Entra lá no nosso Instagram, a equipe Gleison Reis, e lá tem as informações todas lá. Chama o João, chama a gente vai estar sanando as dúvidas de vocês. Vem treinar, quer qualidade, quer disciplina, quer qualidade de vida, quer ser um competidor, quer melhorar a sua vida, seu bem-estar, vem treinar com a gente aqui, viu? Para finalizar agora de uma vez por todas, se fosse para você deixar um legado para todo mundo aqui nesse vídeo, quem vai assistir, sei lá, para os seus netos daqui 10 anos ele olhar, o que você falaria? Que seja persistente, seja uma boa pessoa, seja honesta no que vai fazer e continue firme e forte no seu propósito. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês.
Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, demonstre a experiência aí do Mestre Gleison para todo mundo e nos siga para mais. A gente vai trazer mais conteúdo com mais pessoas, cada vez difundir mais o esporte não só na cidade de Limeira, mas também pelo Brasil todo. Os...